noite. Agora eu gostaria de convidar o Eduardo Felten, o sinal dele é este, e ele vai apresentar uma comunicação sobre definição terminológica no domínio das ciências humanas, em língua brasileira de sinais, passos metodológicos para a construção de uma paráfrase definitória em linguagem simples. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem, olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse congresso tão importante, tão rico. Por conta da pandemia, nós tivemos que ficar isolados durante muito tempo e agora nos ver pessoalmente é com grande alegria. Meu nome é Eduardo, esse é o meu sinal. Eu sou professor de Libras na Universidade de Brasília, estou doutorando. E aí eu preciso explicar algumas coisas. Eu moro em Brasília, mas estou em Porto Alegre nesse momento. Eu estudo na URGS. Então, hoje é um pequeno recorte da minha tese em andamento, no qual eu trago e apresento um pouco da metodologia que está em desenvolvimento acerca da recolha e do processamento de coleta de dados. E a proposta seria a definição terminológica. Por que essa pesquisa específica? Por que a definição da terminológica? Porque muitas pesquisas na área de léxico e terminologia, muitas vezes, nos apresentam uma carência de modelos que possam ser seguidos quanto à questão da ordem definitória. O que seria essa ordem definitória? O que é, afinal de contas? Onde pego, onde posso utilizar, que estrutura seguir? Muitas vezes utiliza-se a estrutura da língua portuguesa com somente uma tradução, mas a estrutura para a língua de sinais funciona? É a mesma estrutura? Muitas vezes nós verificamos que não encaixa, não cabe. Então, por isso, a necessidade de uma pesquisa, de um aprofundamento maior dessa ordem definitória dos conceitos da terminologia, das áreas de ciências humanas. Então, agora, o público-alvo da minha pesquisa são os alunos do ensino médio. Por isso, eu pensava também que definição seria apresentada em língua de sinais. A partir disso, eu utilizo a linguagem simplificada, porque muitas vezes as pesquisas que são registradas em universidades, no contexto acadêmico, ela tem uma linguagem muito mais rebuscada, muito formalizada para esses alunos, para esse público-alvo. Então, é necessário que se traga uma estrutura mais simplificada para um entendimento maior por parte desse público-alvo. Então, aqui, o que podemos propor? Nessa etapa, nós temos os glossários que são utilizados. Que tipo de glossários são esses? Materiais didático-pedagógicos. Para que isso? Por que didático-pedagógicos? Os glossários utilizados em sala de aula para o ensino, ele tem que ter uma proposição. E aí nós temos diversos glossários, dicionários que são utilizados, tipos de glossários, tipos de linguagem ou de linguística de uma forma geral, mas passam muitas vezes por objeto de tradução desses dicionários didático-pedagógicos. Então, por isso a necessidade de um conceito maior. Então, o objetivo do glossário, novamente, o público-alvo, são esses alunos que estão em fase de aquisição desses conhecimentos para uma prova futura, realização do Enem. Que sinais, termos das ciências humanas estão sendo produzidas nessas provas do Enem? E quais seriam os passos metodológicos da recolha de dados? Então, o objetivo é o de reconhecer um repertório lexical em língua brasileira de sinais a partir da observação da língua.
da língua em uso. Então, é necessário também participar, estar na sala de aula, em contato com esses alunos participantes, a partir dessa interação, no qual eu exercia o papel de professor pesquisador, e explicava para os alunos, e a partir disso, de que forma eles orientavam. Novamente, foram escolas públicas, duas escolas, a primeira realizada em Brasília, e a segunda na cidade de Porto Alegre, em regiões, inclusive, distintas também, e eu vou explicar para vocês o porquê disso, de tipos de escolha e porquê das escolhas dessas escolas, especificamente. Bom, então, por onde nós começamos? O nosso desenho metodológico inicial foi a partir do projeto que foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisas da URGS. Ele foi, primeiramente, submetido à sua aprovação, com o resultado da mesma aprovação, que foi filmado, porque deveria ser filmado, logo deveria ser submetido ao Comitê de Ética. Então, por conta de uma segurança, tanto do pesquisador quanto da instituição, a necessidade de passar por esse comitê. Nós temos a base teórica, que foi utilizada, que foi da terminologia didático-pedagógica. E essas pesquisas na área de terminologia de língua de sinais e lexicografia de língua de sinais, próximo, por favor. E aqui nós temos, novamente, as duas escolas escolhidas, selecionadas, a escola A e B. A escola A é uma escola pública de educação inclusiva em Brasília, na cidade de Planaltina. O sinal é esse, Centro de Ensino Médio 2. Por que eu escolhi isso? Porque, na verdade, eu já fui aluno dessa escola também, e é uma escola polo, na qual existem estudantes surdos. Então, há a presença de intérpretes e a presença de professores que dominam língua de sinais. E a outra escola foi a do Rio Grande do Sul, Lilia Mazeron, que também é uma escola pública. Quanto ao Centro de Ensino Médio número 2 na cidade de Planaltina, nós tivemos 6 participantes, entre 16 e 23 anos. Na segunda escola, nós tivemos a participação de 14 estudantes, entre 16 e 23 anos também. O perfil diferente, uma escola inclusiva e a outra de educação bilíngue. E aí, como fazer essa comparação, inclusive, com a produção em língua de sinais que se dá por conta de contextos diferentes? Só a metodologia seria capaz, só a partir da recolha, porque uma é educação inclusiva da escola B e a escola A e a escola B. Então, a escola B, é importante mencionar, que os dados não foram permitidos ainda fazer a sua análise, porque recentemente que eu terminei de fazer essa recolha, então, por enquanto, eu só estou mostrando os dados a partir da educação inclusiva, que é a escola A. Próximo, por gentileza. Então, pensando nesses itens, nessas características, de que forma foi feita essa participação, de que forma foi feita essa pesquisa. Então, quais foram os requisitos para participar da pesquisa? Primeiro, ser surdo. Segundo, estar matriculado e frequentando regularmente qualquer uma das 3 séries, primeiro, segundo ou terceiro anos do ensino médio, e também querer participar das atividades. E uma questão, os critérios de exclusão foram não ser surdo e não ser usuário da língua brasileira de sinais. Então, desses 6 participantes surdos do Centro de Ensino Médio 2, todos eles estavam no primeiro requisito. Então, a coleta de dados, de que forma foi, dentro dessa escola? Antes, eu precisei trabalhar com 2 corpos. O primeiro foi o corpus das provas do Enem, a prova escrita, primeiramente, e a partir disso, a análise dos vídeos, das videoprovas. E aí, analisar isso na prova escrita, via e selecionava os termos, os anos de 2017, 2018 e 2019, respectivamente.
E então, nós tivemos essas 3 provas que foram analisadas do Enem, 20 e 21, o INEP ainda não disponibilizou a videoprova, por esse motivo foram analisadas desses anos, 17, 18 e 19. Então, desses 3 anos, dessas 3 provas da área de ciências humanas, com essas provas, nós fizemos a seleção de termos ou candidatos a termos. Nós inicialmente selecionamos 148 candidatos a termos, posteriormente vimos as videoprovas, de que forma era feito os sinais termos ou a sua representação, que casassem com esses termos em língua portuguesa, como seria um possível equivalente ou de que forma seria representado. Desses 148 termos foram todos colocados, mas 148, depois, para dar aula em 148, seria impossível. Então, dentre esses, nós escolhemos 8, selecionamos 8 sinais termos, mas de que forma foi isso? Quais foram os critérios de seleção? Por que de 148 eu selecionei apenas 8? Porque esse e não esse não o outro? Então, os sinais termos poderiam ter fatos, deveriam ter sinais termos que fizessem referência a fatos e eventos históricos, sinais termos que pudessem representar um conceito mais abstrato. Outra forma foi o sinal termo que fosse produto concreto do conhecimento humano. E o outro conceito, o quarto, que fizesse um conceito que tivesse referência a um processo histórico. E o quinto, por último, um que fizesse referência ao tempo presente. Próximo, por gentileza. Então, os 8 sinais termos selecionados, o primeiro foi a revolta da vacina, o segundo, peste bubônica, o terceiro, ditadura militar, o quarto, colonização portuguesa na América, neoliberalismo, racionalismo cartesiano, quilombo e energia nuclear. Esses são os 8 termos selecionados. E a partir disso, fui à escola, organizei o material em PowerPoint e fui à escola com esses alunos participantes lecionar sobre cada um dos temas envolvidos. Por que eu, Eduardo, ensinava? Porque eu também sou formado em História. Sou professor de História também. Então, era um momento que me possibilitava ter essa troca maior com esses alunos. Próximo, por gentileza. Próximo, abaixo. Próximo. Bem, partindo disso, dentre a questão da história, como é que eu organizo o PowerPoint, que materiais eu pudesse selecionar para esses alunos, fizesse entendimento desses alunos? Primeiramente, teria que ser um conteúdo didático visual, de pedagogia didática visual, uma pedagogia visual, um possível letramento também, letramento científico e letramento histórico, porque são elementos importantes que pudessem conscientizar esses alunos do que estava ocorrendo naquele momento dessa aula e desse entendimento ou não, desse momento histórico, desse passamento desses conhecimentos históricos. Então, os alunos pouco escreviam em português. Tinham poucas, na verdade, esse PowerPoint era pouco uso de português. Eu queria utilizar muito mais materiais visuais, imagens, fotos, por exemplo, a Constituição Federal dava para os alunos para eles estarem ali presentes. Mas eu sei que tem um desnível muito grande, por exemplo, da questão social, das diferenças de classe. Como é que eu fazia?
peguei aqueles dinheiros de mentira que a gente brinca e dei para os alunos para explicar da desigualdade social. E também a construção da linha do tempo. Próximo, por favor. Então, essa linha do tempo, de que forma ela se organiza no Brasil, a história do Brasil. Então, essa linha do tempo, o que ocorreu onde estávamos, qual foi o fato histórico, o que aconteceu, em que ano ocorreu, qual era o contexto político e social envolvido. E também utilizei também um balde. Vocês perguntam, um balde? Pode clicar aqui, por favor. Na sala de aula. Por quê? Eu trazia o balde e mostrava para os alunos, isso daqui é o quê? E colocava, o que é isso? Os alunos, balde. Eu falava, não. E isso gerava um pouco de inquietação nesses alunos. Por quê? Porque partia da questão do racionalismo cartesiano, no qual ele gera essas dúvidas para que possibilite criar verdades no seu percurso, existenciais, verdades existenciais ou dúvidas existenciais, na verdade. Então, o que há por trás, o que está por trás são críticas sociais. Então, pegava-se o concreto para, a partir disso, possibilitar um conhecimento abstrato a partir desse concreto. Então, foram arregaçando as mangas mesmo, criando estratégias que possibilitassem perguntas e os alunos conseguissem responder se havia um entendimento ou não daquele conceito explicado. Por exemplo, vacina, injeção. Nós temos a questão da revolta da vacina. E aí levei uma seringa, e aí falei, aí nós tínhamos, o diretor me autorizou eu aplicar a vacina em vocês. Falou, não, peraí, por quê? Não, porque precisa evitar o coronavírus nesse momento, é obrigatório vocês tomarem. Não, mas espera, o professor, ninguém me avisou, você não é da área de enfermagem, não, eu vou colocar agora, vocês são obrigados. E gerava aquela inquietação. E aí eu quis mostrar o que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, da revolta da vacina, em 1884, com a obrigatoriedade compulsória, com o uso compulsório dessas vacinas. E aí foram estratégias utilizadas para que esses alunos conseguissem entender o que ocorreu, esse evento histórico, da revolta da vacina, e por que ocorreu a revolta da vacina, na verdade. Bom, foram utilizados a coleta de dados a partir de vídeos que foram produzidos. Nós temos em torno de 1h30 para cada termo analisado na sala de recursos, que era utilizado nas salas de recursos, essas explicações, com 8 alunos do ensino médio, com 8 termos no primeiro ano, 8 termos no segundo ano, 8 abordagens para o primeiro, 8 abordagens para o segundo ano e 3 abordagens para o terceiro ano. Infelizmente, do terceiro ano, nós tivemos a ausência muito grande do aluno e o prazo era muito curto, eu não tive como refazer esse material. Os tipos de câmeras utilizadas foram uma Canon, modelo Rebel T5, uma webcam Logitech, tipo C920S Pro HD, e o uso do celular também. E aqui nós temos a forma com que ficou organizada a sala de aula. Nós temos a primeira, é a câmera, no qual filmava os alunos e a reação desses alunos. O layout que vocês podem verificar de como se deu essa produção e essa coleta de dados, e aí eu explicava, e os alunos também tinham ideias e argumentos que poderiam ser selecionados, então era necessário que se filmasse exclusivamente para os alunos. E o segundo, nós temos uma que filma o professor, a explicação do professor em língua de sinais, e a terceira, com a utilização do celular, no qual eu fazia perguntas e tinham as respostas dos alunos. Então, é necessário fazer essa triangulação de informações.
Bom, posteriormente houve a explicação sobre o sinal-termo, o conceito do mesmo durante as aulas. Ao final, eu perguntava a esses alunos participantes, porque eu gostaria de saber deles, o que foi produzido disso, qual era a aplicabilidade. Um questionário aplicado, que utilizamos os slides, as imagens, e a produção, a resposta era em língua de sinais, mas com 3 perguntas bases. O que você entendeu desse sinal-termo? Pode explicar para mim? Eu percebia muitas vezes que eles não conseguiam reproduzir, porque já tinham esquecido da informação, o conteúdo muito extenso, muito longo. Então, peraí, eu colocava o slide, novamente falava, a imagem, explica para mim, o que você lembra? Você consegue explicar para mim? Em língua de sinais, e filmava essa reprodução, essa fala espontânea, a argumentação que era exercida, com o tempo, porque ele conseguia ligar a partir da imagem a revolta da vacina, quilombo, dentre outros temas. As perguntas variam muito de acordo com a temática envolvida. Ditadura militar, por exemplo, é um tema muito extenso, com um prazo muito curto. Ele começa em 1960, com a mudança da capital, e ele vai até 1985, mais ou menos. É um período muito extenso para perguntas, né? Para 9 perguntas. Já a questão do racionalismo cartesiano é um conteúdo menos extenso, digamos assim, que geraram 5 perguntas. Então, a partir da temática, tem perguntas diferenciadas em maior ou menor grau. Então, a análise de dados eu ainda não tenho, porque elas estão em processo ainda, toda a análise, porque o objetivo maior está sendo que tipo de sinal está sendo produzido, de que forma essas respostas emergem, e como selecionar e como categorizar, como fazer esse processo definitório. Porque são alunos do ensino médio. Eu sou formado em história, mas eu vou definir de forma isolada, porque eu conheço língua de sinais? Não posso fazer isso. Eu preciso desse público-alvo para que ele me permita se há entendimento ou não, ou se há um entendimento muito acadêmico, muito formalizado, o público-alvo não vai entender efetivamente. Por isso, a necessidade dessa simplificação textual e simplificação definitória também, de acordo com o público-alvo. Então, os resultados, novamente, eu tenho resultados preliminares, que seriam os princípios básicos, que são de identificar o público-alvo, para entender realmente quem é esse público-alvo. O segundo, entender também esse repertório lexical, pautado na simplificação textual, a partir do nível desses alunos do ensino médio. O terceiro, eu preciso também pensar na questão da definição terminológica sinalizada. Isso é muito importante, porque permite a leitura de dicionários, consultar glossários, mas o que significa esse termo, ou esse sinal-termo, ou essa palavra, ou esse sinal? Preciso pensar nisso também. Então, tendo esses 3 itens básicos, me permitiram criação de outros 3 também, que foram suplementares, que foram o conteúdo a ser abordado, o que informação deve ser passada. Eu, enquanto professor, devo que passar que informação, de que forma eu posso casar com esses alunos, com esse público-alvo, o conteúdo, de que forma ele tem que ser abordado, que material deve ser pensado, que didática deve ser utilizada, porque isso são questões fundamentais que podem vir a esclarecer ou não. E aí também a abordagem e a necessidade de um questionário que possa ser aplicado ao final de cada abordagem, que possa pensar, considerando os princípios anteriormente apresentados na questão da definição. Aqui nós temos um pouco das referências, novamente é uma pesquisa que está em andamento, que faz parte de um pequeno recorte atual da minha pesquisa, da análise de dados, da Escola Bilíngue, novamente,
é um material que é muito bom, realmente. Foram informações muito ricas. E aqui nós temos o referencial. Muito obrigado.